Vocês sabem que eu sou um grande fã de Pokémon. Vocês sabem disso. Eu demorei muito pra ler o mangá do Pokémon. Aqui, tá brilhando aqui. Eu demorei muito pra ler esse mangá. Na verdade, faz uns anos que eu tentei ler o comecinho dele antes da Panini publicar e eu não gostei tanto. E a culpa é de vocês. Esse vídeo é menos sobre o próprio mangá, apesar de também ser, obviamente, e mais sobre expectativas e sobre a relação do público com certas franquias, sobre o que as pessoas querem, sobre como a gente cresce e fica esperando coisas que talvez a gente não tenha que esperar e aí projeta essas coisas em outras coisas e talvez a gente tenha que saber o que é o que. Eu prometo que eu vou ser menos vago ao longo desse vídeo. A gente começou coletivamente, né? Aqui no Brasil. A gente começou a assistir Pokémon lá pra 97, 98, 99. E eu, por exemplo, em 97 tinha 10, em 99 tinha 12. Eu fiz essa conta certa? Enfim. E eu assisti Pokémon, a primeira temporada de Pokémon, na época certa, obviamente. Fiquei absolutamente viciado em Pokémon. Obviamente no anime. Eu demorei um pouco para ter acesso ao jogo, mas estou jogando desde então. Gosto muito dos jogos. Tô aí tentando me decidir se eu compro um Switch ou não, que o próximo jogo deve ser para Switch. Eu vou gastar esse dinheiro por causa de um jogo só? Dinheiro que eu não tenho? Eu não sei. Mas enfim, estamos aí pensando e curtindo e criando expectativas para a franquia Pokémon faz um tempo. Pokémon é para criança, certo? Pokémon é bem infantil. O Pokémon anime também, além de ser infantil, é uma propaganda semanal dos jogos do Pokémon, né? Então tem toda umas coisas que as pessoas esquecem em como funciona esse tipo de obra. Então eles querem muito que o Ash cresça, que ele ganhe uma liga, que ele mantenha os Pokémons que ele tem e tal. Não faz sentido. Por que que ele jogou fora não sei o quê? Por que que ele tá aí há 20 anos, com 10 anos de idade e nunca ganhou uma liga? Cara, lógico que ele não vai manter os Pokémons dele de uma temporada para outra. Eles precisam fazer propaganda do novo jogo. Então tem uma nova leva de Pokémons. Então os caras precisam mostrar quais são e as crianças precisam assistir e depois comprar o jogo na loja, o jogo novo, e os bichos têm que ser os mesmos, sabe? Ele não vai ganhar uma liga, porque se ele ganhar uma liga, a história dele acabou e a história dele não pode acabar. Ele não vai fazer 13, 15, 20 anos, não vai criar barba, porque ele precisa ter a idade de quem tá assistindo, sempre. Ficaram com raiva do anime novo. Eu assisti uns 20 episódios desse Sun e Moon. E é muito da hora, cara. É muito da hora. A expressividade dos personagens, o ritmo, a energia desse anime novo. Eu tô com o fio tudo pra fora aqui. E ele é infantilzão. Lógico que ele é infantilzão. Porque é um anime infantil. Ele é muito melhor do que todo o resto dos animes do Pokémon. Talvez não tão bons quanto os filmes, mas alguns filmes, os primeiros filmes. Mas é muito melhor do que o resto da série. A primeira temporada do Pokémon não é tão boa assim. Calma, é só nostalgia, cara. Vamos com calma. E aí chegamos ao mangá, certo? O mangazinho. Pokémon aqui na Panini ficou Red, Green, Blue, apropriadamente. Mas eu acho que o original é Pokémon Special, né? Ele quase saiu aqui como Pokémon Adventures, pela Conrad. Isso é uma das coisas que criou expectativa nesse mangá, porque era pra ele ter saído pela Conrad lá na época que saiu Dragon Ball, então lá pra 2001, 2002, que era a época certa, inclusive, mas aí eu não sei o que se deu de licença, que nunca saiu esse negócio, demorou pra caramba, então só recentemente a Panini publicou, meio fora de época, mas enfim, pelo menos eles publicaram o Black White mais ou menos próximo, acho que já tinha uma geração antes, mas não tinha acabado o mangá lá, porque o mangá de cada geração sai junto com o jogo, então até completar alguma coisa demora muito, porque o mangá é muito mais lento, e o jogo você joga de uma vez e tal, então enfim. Mas eles publicaram finalmente o começo, então, e eles estão seguindo, começou agora o Gold Silver, que eu tô com os mangás ali, mas eu não li ainda. Eu li o Red, Green, Blue e o Yellow, né? Cadê o Yellow aqui? Aqui, o Yellow. Eu li esses dois, é desses dois que eu quero falar.
criou-se uma expectativa indevida para esse mangá. Tem o grande meme que as pessoas espalham muito por aí, é essa clássica imagem do Arbok sendo cortado ao meio por um slash do Charmeleon. E tem o fato de que esses jogos são realmente fiéis, esses mangás são realmente fiéis aos jogos, ao plot do jogo. E você tem um Pokémon sendo cortado ao meio e morto e fidelidade aos jogos, acabou. As pessoas endeusam esse mangá da maneira que ele não deveria ser visto. Eles acham que é finalmente a fidelidade aos jogos, ao contrário do anime que não tem nada a ver, e finalmente Pokémon do jeito que tem que ser, sério e adulto. Eu não entendo muito bem nem por que as pessoas querem e nem da onde que elas tiram que esse mangá é um mangá minimamente sério e adulto. Eu só li 3 mangás verdadeiramente infantis na vida. Chega pouco aqui, praticamente não tem scan, então eu li o que veio. Que é Pokémon, Super 11 e Zelda. Zelda já é um caso muito particular. Que eu entendo, obviamente, a decisão da Panini e faz sentido e vendeu e é o que as pessoas querem, então todos estão felizes, menos quando abre o mangá pra ler. Zelda é um mangá infantil, Super 11 é um mangá infantil, Pokémon é um mangá infantil, os 3 são adaptações de jogos, os 3 têm características muito parecidas, que funcionam melhor em certos casos, e em certos casos eu vou dizer que é o Super 11. O mangá do Super 11 é o melhor desses 3 que eu li até agora. Por quê? Tem uma característica do mangá infantil, principalmente o mangá infantil adaptação de videogame, que ele tem que ser muito objetivo. A criança precisa da informação mais rapidamente. Ela precisa que algo aconteça. É por isso, por exemplo, que desenho para criança, para bebê, os episódios são de 10 minutos, não de 20. Né? Eu assisto muito Super Wings e Patrulha Canina com o Augusto. Então são episódios de 10 minutos, lá na Netflix tem 20 porque é sempre 2 juntos. Mas tem 10 minutos, nesses 10 minutos as coisas acontecem, cara. As coisas acontecem. Então uma pequena introdução, problema, tentativa de solução, solução, acabou. A criança precisa disso, precisa que a coisa aconteça rápido. Os mangás também são assim, os mangás infantis são assim. Eles são muito objetivos, são muito rápidos no acontecimento das coisas. E no caso desses mangás que são adaptações de jogos, eles são meio que resumões da história do jogo. Numa gradação do quanto isso dá certo, pra mim o Zelda é o que... O Zelda e o Pokémon estão ali empatados, mas eu acho que o Zelda é um pouco pior até, talvez. Não, o Pokémon é pior. O Pokémon é o pior dessa fórmula, aí o Zelda, aí o Super 11. Eu já falei disso no vídeo sobre os mangás do Zelda. Assistam esse vídeo. No mangá do Super 11 funciona muito bem porque é um jogo de futebol. Então, o que acontece é que eles ficam sabendo em um capítulo qual é o adversário, no outro capítulo começa o jogo, no outro capítulo termina o jogo. Você não tem um longo processo, não é um Haikyuu, não é um Slamdunk, onde você tem lá jogos gigantescos, porque você precisa acompanhar cada movimento e tal. Não, eles correm, chuta pro gol, não deu certo, chuta pro gol de novo, deu certo, acabou. Não precisa de muito mais do que isso, é simples. A trama é simples, praticamente não existe, é um campeonato, eles vão um depois do outro, e o futebol não precisa ser tão detalhado assim. Funciona perfeitamente para a proposta de Super 11. Em Zelda já não funciona muito bem. Em Pokémon tem uma dificuldade a mais na coisa. Que o mangá é fiel ao jogo. Mas ele, além de seguir o jogo, ele tenta dar uma complicadinha a mais. E ele vira uma história de conspiração. Com muitos elementos e muitas traições e personagens que você achava que era do bem e não era. Aquele elementinho que foi preparado e depois vai recompensar mais pra frente e tudo mais. Que é tipo elementos normais de uma história normal. Só que no mangá infantil, as coisas são resumidas e aceleradas. A trama
feita para esse mangá é muito mais complicada do que dá para contar em um mangá infantil. Então tudo é apressado e atropelado e resumido. E as coisas vão meio que acontecendo e certas coisas não têm explicação. E aí que entra certas coisas que as pessoas parecem gostar, eu acho que gostam, eu vou supor que as pessoas tenham lido o mangá para falar que ele é tão bom. E as pessoas amam certas coisas que são elementos tirados do jogo, que para mim realmente não funcionam no mangá, porque é simplesmente emprestar um elemento, não explicar como isso funciona e não perceber que isso é mecânica do jogo. Isso não é um elemento da história ou do universo de Pokémon, é mecânica do jogo. O meu principal problema, por exemplo, são as insígnias. Porque tem lá o Red indo atrás das insígnias, e isso é meio que deixado de lado depois de um tempo. Só que as insígnias no jogo, elas têm a função de ir meio que liberando certas coisas para que você não tenha um desenvolvimento tão acelerado do jogo assim. Então quando você chega num certo ponto, os seus Pokémons não te obedecem. Se você no começo do jogo treinar demais, porque você pode fazer isso se você tiver paciência, pegar o seu Charmander inicial ali e ficar matando milhares e milhares de Pidgeys e Ratatás e chegar no nível 50 no primeiro ginásio. Você pode, não é aconselho. Além do que, o Pokémon não vai te obedecer. E aí você tem que pegar o primeiro insígnia, eu acho que é a primeira, não lembro agora muito bem, e o Pokémon vai te obedecer assim. Porque é uma mecânica de jogo para desacelerar um pouco o seu avanço, porque as coisas precisam acontecer num certo ritmo, né? Então o jogo te controla um pouco. E aí outras insígnias também aumentam outras coisas, tipo tem insígnia que aumenta o seu ataque, o ataque de todos os seus Pokémons. O que, mais uma vez, é uma mecânica de jogo, é uma vantagem, é um motivo de você ir atrás desse negócio, além do fato de que você tem que avançar na história. No mangá, as insígnias fazem isso, mas é só o fato de você ter as insígnias. Então no mangá as insígnias são meio mágicas, e depois elas são usadas num aparelho que libera não sei o que. É muito doido. Então eu fico pensando que o mangá do Pokémon, se ele fosse essa mesma trama, exatamente, a trama não é ruim, a trama é legal até, mas se ele fosse essa mesma trama, mas num shonen, na Shonen Jump, num shonenzão que é infanto-juvenil, né? Então 12, 14, 16 anos, dá pra você desenvolver uma história um pouco mais alongada e tal, e fazer uma história mais desenvolvida e pegar esses elementos e espalhar um pouco, em vez de simplesmente comprimir todos, faria mais sentido. Mas não, aqui no mangá é realmente uma coisa picotada, sabe? Você realmente sente falta da passagem de tempo de um momento para o outro. Funciona melhor no Yellow. Cadê o Yellow aqui? Aqui. Funciona melhor no Yellow, porque o Yellow é ligeiramente mais simples. Além do fato de que você já criou uma empatia por alguns personagens e tudo isso vai meio que dar num ponto final ali, onde uns caras que eram da equipe Rocket acabam ajudando, então tem uma redenção e tal. A história do Yellow é mais simples. Red sumiu, Yellow é chamada para resgatar o Red. Então você tem o personagem do Yellow é mais legal, olha só, não existe no jogo e tem um pouco mais de liberdade e é um personagem mais legal, porque ele tem um mistério, ele tem um método diferente de fazer as coisas, de não exatamente lutar. Ele dá um jeito de vencer sem machucar. Talvez seja o melhor uso daquele grande dilema da franquia Pokémon, que é insistir que todo mundo é amigo dos Pokémons ao mesmo tempo que eles fazem os Pokémons brigar e se machucar e quase morrer. O Yellow concilia um pouco melhor essa questão, arranjando maneiras de lutar sem fazer os Pokémon se matarem. E a trama é mais simples, é só realmente treino e resgate. Funciona melhor. No Yellow funciona bem melhor. Tá certo que depois de um certo tempo as coisas começam a se complicar de novo. Tem, por exemplo, o fato da Blue, da Green,
Green é o nome da menina, da terceira menina do Red, Blue, Green, ela ter todo um backstory e tal, e eu fico imaginando a criança lendo isso, o quanto ela se importa, o quanto ela consegue registrar, ou o quanto isso fica claro. Mesmo que a criança, a gente não vai subestimar a inteligência da criança, a criança entende essas coisas. Mas no tipo de narrativa que tem em mangá infantil, é detalhe demais e tempo de menos, sabe? Então, eu gosto até desse mangá. Ele me irrita em certos pontos, eu acho que ele é muito comprimido e realmente não é um problema da mídia ou do público. É um problema do tipo de coisa que tentaram fazer dentro dessa mídia para esse público. Foi uma escolha idiota dentro do que dava para fazer. Mas, obviamente, não vou desrecomendar para vocês. Eu só quero realmente que vocês entendam o que é o mangá do Pokémon. O mangá do Pokémon, assim como o desenho para TV, é para criança. Não é uma história séria. Tem um Arbok cortado ao meio? Tem. 2 vezes. Em 7 volumes que eu li até agora. Tem essas coisas, mas é muito aqui e ali. E ele é realmente infantil. O mangá do Zelda é para criança. É um resumão. Ele é uma edição lindaça. É uma das melhores edições que já saíram no Brasil. De luxo, de verdade e tudo mais. Vale o preço pela qualidade gráfica? Vale. Mas quando você for abrir o seu mangá lindo, que você provavelmente comprou para ter a lombada, quando você for abrir, saiba que ele é um resumão do jogo, porque é um mangá infantil feito para crianças. Assim como o mangá do Pokémon, que é um mangá infantil feito para crianças. Pode parecer redundante o que eu estou dizendo, mas é a ênfase. É um mangá para criança. Mas só para terminar esse vídeo, eu falei um pouco da Yellow e de como ela é uma maneira muito interessante de... É o melhor elemento desse mangá até agora, para mim, e é uma maneira muito interessante de conciliar o grande conflito interno da franquia, que é nunca se resolver como fazer, ter lutinha, porque é isso que a criança quer ver, mas também dizer que a lutinha é uma coisa legal. Aqui fica bom. Sabe onde continua uma bosta e talvez eles devessem simplesmente parar com essa frescura? No filme Pokémon Eu Escolho Você. Eu assisti ano passado e gravei um vídeo no Natal do ano passado e eu não publiquei até hoje. Então, eu estou falando do mangá do Pokémon aqui, porque fazia tempo que eu queria falar dele, porque fazia tempo que eu não falava de mangá aqui no VideoQuest também. Mas semana que vem tem a minha review de Pokémon Eu Escolho Você. Sim, o filme que o Pikachu faz aquilo lá que vocês sabem. Que se você não sabe, essa frase só pareceu muito errada. Não é aquilo que você acha que ele faz, é outra coisa. Enfim, tchau. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.